Olá, meu nome é Marlon, eu sou do grupo de Picada Café e nós vamos apresentar uma fanzine com o tema O que é ser professor. Essa fanzine ela foi estruturada baseada nas nossas aulas, né, de formação docência. Nós estruturamos ela de acordo com os slides, né? Nós fizemos uma espécie de linha do tempo, passando pelos filmes, pelos pensadores, pelos questionamentos. Fizemos também aqui um trabalho com anagrama relacionado à palavra saber, né, que é uma palavra muito trabalhada na nossa disciplina. Citamos aqui autores como Cecília Meirelles, Paulo Freire, Maurice Tardif, entre outros. E no final terminaremos aqui com questionamento, né? Agora eu vou passar para a minha colega, que vai falar sobre. Então, continuando a nossa metodologia, nós trouxemos algumas frases do Paulo Freire e associamos a cada ensinamento tirado das aulas. Uma que me marcou bastante, que é do George Gusdorf, diz assim: vivos ou mortos, por mais longe que estejam, viverão em mim até a morte. Uma frase bastante profunda, porque eu acredito que todos, né, têm algum professor em mente que marcou para sempre, né, a sua vida. Eu tive vários professores que me incentivaram, que me marcaram bastante, e eu sou muito grata a todos que me deram um voto de confiança e que acreditaram em mim, e isso fez com que eu construísse a minha personalidade, não só como estudante, mas como pessoa. Esses professores, com certeza, ficarão em minha mente, em meu coração, por toda a minha vida. Agora eu passo a palavra, então, para o meu colega Ivonei. Olá, eu sou o Ivonei e eu trago uma reflexão aqui de Paulo Freire sobre a importância da docência. A educação não transforma o mundo, a educação transforma as pessoas e, por fim, as pessoas são as responsáveis, os protagonistas por transformarem o mundo. Paulo Freire, 1970. Então, com isso, eu trago essa reflexão para contextualizar a importância da docência do professor junto à transformação social. Agora eu passo para o colega. Olá, eu sou o Paulo. Dentro do trabalho que a gente fez, a gente tentou buscar, né, dentro de todos os autores que tivemos nas aulas, aqui a gente tentou contextualizar um pouquinho e criar um anagrama da palavra saber para tentar identificar quais são pontos relacionados à docência, o que o professor precisa ter, né, e que se conecta a essa palavra, né? Então, na palavra saber, no S, a gente identificou a sensibilidade, no A, o amor, o B, a bondade, o E, a empatia e o R, a responsabilidade. E conectado a isso, dentro de uma pergunta não, na verdade uma afirmação aqui, e de certa forma irônico, né? É um questionamento que a gente trata, hoje está se falando muito e se comenta em relação às inteligências artificiais e utilização de várias tecnologias, né, para a utilização na docência, mas que porventura existe ainda, por vezes, a discussão da substituição do profissional, né, da docência. E aqui no caso, considerando toda a humanidade que a gente tem, e a gente viu nessa palavra saber, né, a gente até coloca aqui: professor não é robô, robô não é professor. Isso acreditamos que demonstra exatamente a importância que o professor tem, né? As tecnologias são importantes, a gente agrega isso para uma aula mais positiva e mais criativa e integradora às novas realidades, mas a substituição do professor, dessa humanidade, o ser humano por trás de todo esse processo, mantém-se extremamente importante. Agora eu vou passar aqui novamente para o nosso colega Mário. Bom, pessoal, diante de todos os pensadores, diante de todas essas imagens, diante de todos esses questionamentos, principalmente esse que o Paulo citou aqui no final, a pergunta que deixamos como reflexão, né, e deixamos aqui em aberto, que é para termos levarmos para o futuro, né, essa reflexão é: a quem interessa a profissionalização docente? Assim fechamos o nosso trabalho.
Esse é o resultado do nosso trabalho. Nós somos do Polo de Picada Café e o grupo é eu, Flávia, o Ivonei, o Marlon e o Paulo. Nós fizemos um compilado do que aprendemos e relacionamos a frases dos próprios autores estudados. E a primeira delas, então, é do George Gusdorf, que diz: vivos ou mortos, por mais longe que estejam, viverão em mim até a morte. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Paulo Freire. Ser professor é contribuir na formação de pessoas emancipadas, críticas e integrais. Frase de autoria do nosso grupo. Educação não como resposta pronta, mas como espaço de perguntas. Rubem Alves. Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em comunhão. Paulo Freire. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou a sua construção. Paulo Freire. O mundo parece que só não progride mais rapidamente porque há em muitas criaturas um visível desencanto de aprender. Cecília Meirelles. Não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Paulo Freire. Professora sim, tia não. A tentativa de reduzir a professora à condição de tia é uma inocente armadilha ideológica para amaciar sua capacidade de luta. Paulo Freire. Educação não transforma o mundo. Educação transforma as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Paulo Freire. Saberes disciplinares e experienciais. Saberes produzidos pelos professores, baseados em seu trabalho cotidiano e conhecimento de sua realidade. Maurice Tardif. A educação, qualquer que seja ela, é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática. Paulo Freire. Saber, então, é sensibilidade, amor, bondade, empatia, responsabilidade. É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que a gente passe a acreditar no que dizemos pela coerência do que fazemos. Paulo Freire. No mundo de homens e irmãos, o trabalho fraternal que se levanta com mãos preparadas por uma aplicação conscienciosa e adequada traz virtudes maiores e pode vencer melhor as inconstâncias do tempo e as fatalidades do destino. Cecília Meirelles. Ex do Serre. Formação e desenvolvimento da capacidade física, moral e intelectual do ser humano. Seria, em verdade, uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que permitisse às classes dominadas perceber as injustiças sociais de maneira crítica. Paulo Freire. Professor não é robô. Robô não é professor. E a última frase para refletirmos: a quem interessa a profissionalização docente?